Então a gente vai criar uma classe, a nossa interface, então file new units. Numa interface, ela vai ter várias outras classes que vão herdar dessa interface. Então, nesse caso, a gente vai criar um arquivo específico para essa interface, porque esse arquivo a gente vai ter que dar um uses, né? Então, vai ter um acoplamento aqui necessário que não tem como evitar. Então, por esse motivo, eu separo em arquivos. Então eu vou criar aqui então o guerreiro.interface, né, a abreviação ali. Então aqui a gente vai criar uma seção chamada type, por isso que a gente coloca o T, né, que é do tipo, né, T alguma coisa, por exemplo. Só que nesse caso aqui, como é interface, a gente vai usar um I, tá? Que também são boas práticas, né, que é uma convenção aí que a gente costuma adotar. Então, I guerreiro igual. Então, em vez da gente fazer classe, a gente vai fazer interface, certo? Ó, você dá um enter, o Delphi já coloca o end ali para você, né? Mas aqui a gente vai precisar fazer mais duas sessões aqui. Aliás, na interface, eu ia colocar aqui o private, o public, mas na interface a gente não vai usar isso daí, tá? Porque isso daqui a gente vai usar nas classes lá. Aqui a gente vai colocar direto aqui só os métodos que a gente vai querer. Então eu vou querer um método function, eu vou querer pegar, né, get para pegar o codinome, né? E esse daqui é um método, então a gente costuma colocar isso daqui para falar que é um método, que não é uma propriedade, por exemplo, né? Uma property. E ele vai retornar o que? Uma string, certo? Eu poderia criar properties, né? Sim, poderia. É, mas, nesse caso, para simplificar, eu vou criar apenas o que a gente vai precisar nesse projeto aqui, tá? Vamos pegar aqui um function. Por que function e não procedure? Procedure não retorna nada. Tem um método também, método e método, esses dois são métodos. E aqui a gente tem a property, né, que isso daqui é o atributo. Isso daqui é o atributo e esse daqui são métodos. Esse método aqui ele retorna alguma coisa, no caso está retornando uma string, e esse cara aqui ele não retorna nada, é só para você poder mostrar alguma coisa ou setar um valor. Isso daqui na verdade são os sets, são usados com procedure, certo? Mas então vamos lá. Function get força, sem acento, né, pessoal? Ele vai retornar, vamos trabalhar com inteiro, tá? Não vou trabalhar com inteiro, integer. Deixa eu apagar esse cara aqui, certo? E o function, arrumar aqui, orientação, começando com a primeira maiúscula, get imagem. Ele vai retornar um tPicture. Como é que eu sei desse cara aqui, ó? Vamos lá, vamos ver como é que você descobre isso. Aqui, eu vou ter dois cliques aqui no botão, como se eu fosse carregar ali, ó, no img, ó, imagem guerreiro 1.picture. Ó, o que que ele é do tipo tPicture. E é aqui nessa propriedade que eu carrego uma imagem. Se você vier aqui na propriedade picture e load, você vai conseguir carregar aqui alguma imagem aqui, por exemplo, ó, certo? Né? Eu vou cancelar. Então você estudou aqui o componente, viu que é na propriedade picture. Então por isso que aqui eu vou querer retornar um objeto tPicture, isso daqui do próprio Delphi, tá? Então, lembrando que Delphi, o pessoal fala se é orientado a objeto, não é? Ele é 100% orientado a objeto aqui. Ele é tudo objetinho, certo? A própria estrutura do Delphi. Então, aqui no caso, quando a gente colocou uma imagem lá, ele criou já uma variável aqui, ó, do tipo TImagem.
Esse TEimagem, ele é uma classe, ó. Se a gente abrir aqui, ó, eu segurei o Ctrl e cliquei aqui, ele abriu a classezinha, ó, ele é uma classe TEimagem. Dentro dessa classe TEimagem, ele vai ter uma variável do tipo f, que é do tipo field, picture. A gente vai justamente criar esse cara aqui nas nossas classes de herói, certo? Então é por isso que eu estou no getImagem, eu vou retornar um picture que vai ser tipo a parte final vai ser tipo assim, ó, imagem picture recebe, né, o guerreiro ponto get imagem, e esse cara aqui vai retornar um tPicture, certo? Vai ser algo nesse sentido que a gente vai fazer. Então maravilha. Salvando aqui, você viu, eu dei Ctrl Shift S. Então, agora aqui ele está reclamando o seguinte, porque a gente vai precisar dar um uses aqui, ó, né? Eu, particularmente, não sou muito bom de decorar os uses de cada coisa, né? Tem uns caras mais ninja aí. Ó, porque isso é falta do quê? De você escrever ali, ó. Quando eu dou um aqui, ele colocou aqui. Se você for escrever isso daqui, VCL Graphics, né, você vai memorizando. Eu não tenho muito esse hábito, mas até recomendo aí para quem quer ter esse hábito de já saber certinho quais as uses específicas. É Ctrl Shift A, né? A gente vai fazer isso mais algumas vezes aqui no decorrer do nosso projeto. Então, beleza, criamos a interface. Na interface não tem implementação. O que eu estava falando naquela hora é que você poderia criar as classes aqui, por exemplo, ter Batman do tipo classe, né? E ele vai herdar aqui, por exemplo, do e guerreiro, né? Só que não seria, quando você vai trabalhar com interface, se aqui se fosse classe, né? Se aqui fosse classe, né? Aí, beleza, né? Você vem aqui, fechou. Mas como a gente está trabalhando com interface, a gente precisa de um ajuda aqui, ó, na verdade obrigatório, um tinterfaced object. Esse cara aqui, ó, ele é nativo do próprio Delphi. Ele que vai cuidar de uma outra vantagem que a gente vai falar aqui do memory leak, por exemplo, né? Ele que vai tratar a hora que você não precisa mais se preocupar em destruir objetos. Uma das coisas que ele tem é isso. Ele destrói os objetos para nós, né? Aqui o Delphi está dando uma chiadinha porque como é interface, a interface obriga que você precisa ter esses caras todos. Também é uma questão, é a tal do contrato que o pessoal fala, né? Isso daqui é um contrato. Para essa classe aqui poder funcionar, você está falando aqui que ela vai herdar desse cara, você precisa respeitar o contrato. Né? No contrato diz que precisa ter esses métodos todos, pelo menos. Você pode criar novos métodos aqui, tá? Por exemplo, sei lá, procedure test, né? Você pode criar procedimentos a mais. Aqui na classe, nós usamos ali as seções, né? Por exemplo, private e public. Né? Aí na classe a gente usa essas seções. Por que que não usa na interface? Porque na interface tudo vai ser público. Tudo que tiver na interface vai aparecer no objeto, certo? Mas ok, seguindo aqui o nosso exemplo, então se fosse sim, agora eu não gosto de poluir a Unity aqui, nosso arquivo vai ficar muito grande. Se a gente for fazer isso, você vai dar um Ctrl Shift C aqui, ó, esses códigos todos aqui, eles vão ficar poluindo aqui. Se for, igual eu falei, se for um caso específico, eu faço assim, tá? Um cálculo específico, uma regra de negócio muito isolada, que eu vou precisar usar em vários outros momentos do sistema, mas nesse caso, não. Então eu vou deletar aqui. Isso foi uma explicação que eu tava, só foi uma explicação
de um estilo de programação, de organizar o código, de boas práticas, isso daqui que eu estou explicando, tá? Boas práticas de você, para você separar a interface em um arquivo para outros arquivos, né? E aí eu dei um exemplo de quando eu separo em arquivos e quando eu prefiro fazer tudo no mesmo arquivo. Agora vamos criar aqui, então está pronta a nossa interface, certo? Vamos compilar aqui, ó, Ctrl F9, ele só compila e não roda, né? Ctrl F9, ó, sucesso, tudo bem certinho. Vamos no File, New,